Olá, tudo bem? Mais uma vez, Dr. Jefferson explicando direito. E hoje eu gostaria que o senhor e a senhora guardassem uma expressão, labeling approach, ou etiquetamento. Essa é mais fácil, etiquetamento. Guarda essa expressão. Bom, eu não gosto de falar assim que o fato acontece, porque muitas vezes é necessário que tenhamos calma, para que possamos ver exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes sai uma briga e a pessoa, sem saber de onde ela vem, acaba correndo apavorada porque não sabe de onde ela veio e corre justamente para cima da briga. Então é necessário, na vida como um todo, nós esperarmos um pouquinho, olharmos com calma e depois possamos decidir exatamente qual é o melhor caminho. O que está certo? O que é fraude? O que está errado? E eu sempre gosto de ter esse procedimento para poder ver exatamente o que está acontecendo. E essa cena que você vai ver agora é muito forte. Cena de muitas pessoas mortas no chão. Segundo o estado do Rio de Janeiro, uma operação maravilhosa. Exitosa. Mas calma, eu vou fazer aqui uma pergunta que é para o senhor e a senhora pensarem se isso está dando resultado. A primeira indagação que eu faço é a seguinte: essa não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Mas vamos lá. Se essas operações estivessem dando certo, não era para nós termos menos mortos e não cada vez mais mortos nessas mega operações, segundo o Estado. Ora, se o Estado faz uma operação hoje e ela realmente tem êxito social, era para não ter mais bandido. Mas a quantidade só vem crescendo. Mas eu falei de propósito, era para nós não termos mais bandidos. Mas quem são os bandidos? Lembra da expressão labeling approach ou etiquetamento? Por quê? Vê se a senhora e o senhor lembram dessas instituições aqui, ó. Banco Nacional. Um rombo para o Brasil de mais de 9 bilhões de dólares em fraude. Banco Cruzeiro do Sul. Banco Excel. Banco Econômico. Banco Bandeirante, que fraude, hein? Banco Auxiliar, Banco Bamerindos. A poupança Bamerindos continua numa boa? Era essa a propaganda. Banco Sudameris. Banco Santos, lembra do Banco Santos? Foi um símbolo de contabilidade fraudulenta. Banco Master, o mais novo banco que dizem que quebrou e um prejuízo, segundo diz, de 12 bilhões de dólares. Então a minha pergunta é a seguinte para o senhor e para a senhora. Só bandido, olha a expressão, só bandido é dessa figura de dezenas de pessoas mortas no chão de uma comunidade? Bandido não são essas pessoas desses bancos aqui que lesam em bilhões de dólares o Brasil, o brasileiro, deixando aquele correntista de boa fé, sem dinheiro, quebrado. Muitos se matam porque toda a sua economia é roubada por esses senhores ditos banqueiros. Engraçado, né? Todos branquinhos, de terno e de gravata. A minha pergunta é a seguinte: eles não são bandidos? Bandidos são só apenas aqueles que estão estirados na comunidade, que segundo o governador do Rio, uma operação maravilhosa. E a minha pergunta é a seguinte: se essa operação é maravilhosa, por que não acaba? Cada vez mais matam mais bandido. Mas e os banqueiros ninguém mata? E os banqueiros não são presos? E os banqueiros não ficam presos? Tá aí, Banco Master. Mais de 12 bilhões de prejuízo e já tá solto. Mais uma vez, a justiça é só para o pobre? A justiça é só para o preto? Só esses que são presos? Os outros não são bandidos?
eu digo, os outros são bandidos iguaizinhos. Mas há uma teoria criminal, que é a do Laban Approach, ou do etiquetamento, que diz o seguinte: quem faz o bandido é a sociedade, estigmatizando, dizendo, esses são bandidos. Não é que eles sejam bandidos e os outros não sejam, mas a sociedade quer ver, ela é de forma obrigatoriamente quase imposta a ver que bandido é só o da comunidade e esses dos bancos que causam um prejuízo muito maior. Quer ver uma coisa? Aquele que causa mais de 10 bilhões de prejuízo não é bandido porque ele não roubou, ele deu um desfalque, uma situação fraudulenta. Agora, aquele bandido que pega um celular, esse tem que morrer de porrada porque bandido bom é bandido morto. Será que não está na hora da gente mudar isso? Bandido, então, é só o preto e o pobre? E esses que causam bilhões, causam prejuízo muito maior, não são bandidos? Vamos começar a chamá-los de bandidos. Bandidos! Quer ver alguns bandidos agora? E as pessoas que fraudaram aposentados? Pessoas que recebiam ali uma miséria de aposentadoria. Esses também não são bandidos? Todos branquinhos, todos muito bem arrumados, gastando milhões de dólares com uísque, vinho. Esses não são bandidos? Tá aí. O senhor e a senhora pode pensar sobre isso e começar a ver que bandido que deve estar na cadeia não é só aquele que está com o corpo estirado no meio da comunidade. Mas é o que o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo quer que nós pensemos. Eu não. O senhor e a senhora não vai mais pensar assim. Porque a teoria do etiquetamento quer justamente colocar que essas pessoas da comunidade são bandidas, enquanto aqueles que dão prejuízo muito maior, mas são chamados de banqueiros, por exemplo, ou de diretores, né? Por exemplo, da Previdência Social, esses não são bandidos. Mafiosos da fiscalização, esses não são bandidos. Não são? Eles são o quê, então? Vamos mudar a nossa ideia? Dr. Jefferson, mais uma vez, explicando direito. Que Deus nos proteja.